Então, a triagem, ela vai ser sempre importante, né? Para a gente ver qual paciente a gente vai ter que realmente, né, investigar e qual paciente não tem, né, esse risco de sarcopenia envolvido. Então, de triagem, a gente tem o SARC-F, que é o que a maioria dos consensos sugere, porém, ele é limitado à população idosa. O SARC-F, ele tem uma baixa sensibilidade e uma alta especificidade. Então, o que isso significa? Se o SARC-F dá que esse paciente é sarcopênico, grande chance desse paciente ser sarcopênico mesmo. Porém, ele perde um pouco, né, dos pacientes, ele tem uma baixa sensibilidade. E aí, como que funciona o SARC-F? São algumas perguntas que a gente vai fazer para os pacientes. Então, primeiro, relacionado à força, né? A gente pergunta, o quanto de dificuldade você tem para levantar e carregar 5 quilos? Aí o paciente responde, nenhuma, alguma ou não consegue. Aí a gente vai pontuando. Ajuda para caminhar, quanto de dificuldade você tem para atravessar um cômodo? Nenhuma, alguma, muita. Levantar da cama e da cadeira, quanto que ele tem de dificuldade? Aí ele vai respondendo. E aí, é muito importante também o modo como o avaliador vai fazer, né, essa triagem. Porque, por exemplo, essa pergunta de levantar da cama. Você pergunta, você tem dificuldade? O paciente fala não. Mas aí você está ali no quarto com o paciente e você vê que toda vez que ele vai levantar da cama, ele precisa apoiar as mãos na cama, né? Para dar aquele impulso. E isso já mostra uma certa dificuldade. Mas às vezes no dia a dia a pessoa não acha, assim, para ela dificuldade é precisar de alguém, né? Para levantar. E não, só da gente ter que apoiar para levantar, isso já mostra uma fraqueza, né? Nas pernas, nos membros inferiores. Então, tem que ter um pouco dessa sensibilidade, né? Na hora de fazer as perguntas, tá? E aí tem subir as escadas, queda e tem dois SARC-F. Um não inclui a medida da panturrilha. Esse inclui a medida da panturrilha, então ele é uma evolução do outro. E maior, então, que 33 centímetros, né, para as mulheres, tá ok? Menor que 33 centímetros, a gente tem uma depressão de massa muscular e os homens são 34 centímetros, tá? O subir a escada é a mesma coisa. A pessoa pensa, eu não tenho dificuldade para subir e descer a escada, mas ela sobe 10 degraus e ela chega, né, toda ofegante. Isso já demonstra também uma certa dificuldade. Então, acho que são só esses não sei nem, é uma sensibilidade mesmo, para captar, né, até que ponto a pessoa está entendendo de fato qual é a pergunta. Tem uma coisa importante para falar aqui. Isabela, mas o SARC-F é só para a população idosa e o paciente adulto. O paciente adulto, ele entra nessa questão de suspeita clínica. E aí, é algo meio difícil, porque é muito subjetivo. Hoje, a gente não tem uma triagem de risco de sarcopenia para paciente adulto, específico para paciente adulto. Muitos lugares usam o SARC-F, mas não é o correto, porque ele foi feito, né, para paciente idoso. Parece que já está tendo, né, um estudo para validar o SARC-F para pacientes adultos, mas a gente ainda não tem nada concreto. E aí, inclusive, esse é o tema do meu TCR, que é meu trabalho de conclusão de residência, porque na minha prática, né, na prática clínica lá no Sírio, a gente não tinha uma triagem para adultos. E a gente, nesse trabalho, a gente quer ver se a ECOG, então a ECOG, ela é uma escala de performance que a gente usa para paciente oncológico. Então, oncologistas usam a ECOG. Quando você trabalha com paciente oncológico, provavelmente você já tem ouvido falar de ECOG. Essa escala ela é usada para avaliar a funcionalidade. Então, inclusive, para decidir tratamento quimioterápico, eles usam a ECOG, porque ela vai escalonar o paciente de acordo com a performance, né, o status físico desse paciente. Então, ela vai de 0 a 4, e aí a gente quer ver, justamente nesse estudo, se o ECOG ele pode ser usado como uma triagem de risco de sarcopenia, se ela é capaz, né, de detectar, se ela é sensível. Mas a gente ainda está fazendo, então eu não sei dizer para vocês. Então, acaba sendo algo subjetivo. Eu acho legal você sempre encontrar um modo de avaliar essa funcionalidade do paciente, se ele anda fadigado, se ele anda cansado, se ele está com certas dificuldades. Só que no paciente adulto, isso vai ser bem mais sutil, né, que no paciente idoso. Então, é uma limitação que a gente tem ainda hoje no diagnóstico da sarcopenia. Aí, passando depois da triagem, a gente tem, então, a avaliação de força muscular. E aí existem duas, que é a força de preensão palmar. Então, o paciente vai segurar o dinamômetro nessa posição, sentado, e vai apertar com a maior força que ele puder. Normalmente, a gente faz 3 repetições, e aí tem lugar que pega a média e tem lugar que pega a mais alta.
Aí também fica, né, a critério aí do que vocês acharem melhor. E a gente tem o teste de levanta e senta, tá? O dinamômetro, os consensos, eles usam esse ponto de corte, que é menor que 27 quilos para homens e menor que 16 quilos para mulheres, né, para baixa força muscular. E a gente tem outra limitação, porque esse valor também é para paciente idoso. Então, esse estudo foi feito em pacientes idosos. Porém, é o que a gente tem, né, e é o que a gente acaba usando, tá bom? Mas para o paciente adulto também acaba sendo algo complicado, porque o paciente adulto, fisiologicamente, vai ter mais força que o paciente idoso. Então, às vezes, o paciente aperta ali 20, não, vamos colocar 18 quilos. Ah, ela tá bem, né? Tá com uma força adequada. E na verdade, não, tá bom? E a gente tem o teste de levanta e senta, tá? Agora, avaliação de quantidade muscular. Então, a gente tem 4 métodos que são bem divulgados aí. A gente tem 2 que são padrão ouro. A gente tem o DEXA, que ele é considerado padrão ouro para a gente detectar sarcopenia. E a gente tem a Tomo, que ela é considerado padrão ouro para detectar sarcopenia em pacientes oncológicos, justamente porque ele é um exame de conveniência para esses pacientes, porque os pacientes oncológicos, eles já usam a tomografia para estadiamento de doença, tá? Então, a gente, né, na prática, já teria essas imagens, só teria que fazer a leitura dessa imagem. Aí, né, vocês podem perguntar, Isabela, mas não tem que ser na região de L3, né, que é a região abdominal? Sim. Como que faz com os outros pacientes? A gente ainda não tem ponto de corte para detectar sarcopenia nesses outros pacientes, porém, já tem alguns estudos para pontos de corte em região de tórax e região de cervical. E região de cervical é muito importante justamente por conta dos pacientes de cabeça e pescoço, que quem lida com oncologia sabe que são pacientes que o estado nutricional deles, eles chegam super bem, depois de uma semana eles já perderam, assim, 10 quilos. Então, essa região de cervical vai ser muito importante para esses pacientes, tá? Mas ela continua sendo padrão ouro aí para paciente oncológico. E aí a gente tem a bioimpedância e a gente tem o ultrassom, que a gente vai ver a espessura muscular e a área de secção transversal. Vou falar um pouquinho da limitação de cada um deles, tá bom? Então, a bioimpedância, ela é simples, ela tem um bom custo-benefício, né? Então, na nossa prática clínica, a bioimpedância é a mais fácil, né, da gente ter ali disponível. Porém, a bioimpedância, ela é muito sensível a mudanças de hidratação. Se a gente tem um paciente super hidratado ou desidratado, a bioimpedância é um grande viés para o resultado da bioimpedância, já não vai ser um resultado tão preciso. E aí, quando a gente fala de paciente oncológico, a gente tem pacientes que eles são constantemente hiperidratados, eles sempre estão edemaciados, porque tem questão de hidratação, tem questão da quimioterapia. Então, se torna aí um fator complicante. Mas a bioimpedância, algumas, né, agora mais novas, elas têm um parâmetro que se chama ângulo de fase, né? Que ele pega aí a resistência à reactância e dá um valorzinho. A gente ainda não sabe muito bem o que significa realmente o ângulo de fase, mas a gente sabe que quanto menor o ângulo de fase, pior, quanto maior o ângulo de fase, melhor. E ele parece estar muito ligado não só à quantidade muscular, mas à qualidade do músculo. Então, seria um jeito da gente, na bioimpedância, conseguir avaliar um pouquinho dessa questão da qualidade, porque a bioimpedância, por ela não ser um exame de imagem, a gente não vai conseguir ver aquelas infiltrações, né, que eu mostrei para vocês. Aí a gente tem o DEXA, né? Ele não é invasivo, ele tem uma boa acurácia e reprodutibilidade, porém a gente expõe esse paciente, né, à radiação. A gente tem a Tomo, que é o padrão ouro, né? A gente consegue avaliar tanto a qualidade quanto a quantidade quantidade do músculo e qualidade. Porém, tem isso que eu falei para vocês, que nem todos os pacientes vão ter essa imagem, né, da região abdominal. Se a gente for ter que fazer essa imagem, ela vira um método caro, né, de ser feito. A gente tem a ressonância magnética, que eu não mostrei lá para vocês, né, mas ela também tem um custo muito alto, tá bom? E a gente tem o ultrassom. Cada vez mais a gente vem vendo, né, o ultrassom aparecendo aí no diagnóstico da sarcopenia. Ele parece ser um método muito promissor, né? Porque ele também é portátil, ao contrário da Tomo, da DEXA, da ressonância, ele é um método portátil, simples, ele é mais barato. Porém, a gente ainda não tem ponto de corte para o ultrassom, então a gente tem que comparar o paciente com ele mesmo. Ele também fica um pouquinho mais difícil quando a gente tem um paciente hiperidratado para ver a imagem, né?
E ele é mais suscetível a erros técnicos, justamente porque ele exige um pouquinho mais de técnica. Então, a gente tem que ter profissionais bem treinados para fazer a análise pelo ultrassom. Quando a gente tem um músculo bem infiltrado, fica bem difícil da gente ver pelo ultrassom esse músculo. Mas por ele ser portátil e ele não ter tanto viés da bioimpedância, ele parece ser um método promissor. Aqui eu vim mostrar para vocês só um pouquinho de como é o ponto de corte, né, desses métodos. Então, na tomografia computadorizada, a gente vai ter o IME, na DEX, a gente vai ter o IME-A e na bioimpedância o IME também, tá bom? Na tomografia, a gente faz a área, né, daquele músculo dividido pela altura ao quadrado. E na bioimpedância elétrica, ele já dá esse valor. Então, é a fórmula que eles usam ali. Mas também, na bioimpedância que a gente usa no CIP, que é da Embody, ele pega basicamente, né, a quantidade em quilos de músculo nos braços e nas pernas e divide pela altura ao quadrado. Na tomo, é centímetro quadrado, tá bom? É área. E não volume, né? Peso. E aí, a gente tem também a antropometria, né? Então, a gente tem a área muscular do braço, que o consenso de caquexia ele sugere. E no paciente idoso, a gente tem a circunferência da panturrilha, que parece ser bem sensível à perda de massa muscular. Quais são os problemas, né? Então, pacientes edemaciados, pacientes obesos, e os dois métodos, né, principalmente a área muscular do braço, ela vai ver massa livre de gordura e não massa muscular, né? Então, a gente já tem esse viés. Mas, na prática, né, quando a gente não tem essas outras opções, se torna, né, uma opção viável, tá? E aí, Isabela, no meu serviço não tem nada. O que você acha que seria mais interessante de ter? Pensando principalmente em paciente idoso, a força, né, o dinamômetro, que ele não é tão caro, e aí a circunferência da panturrilha, que também é um método bem sensível. Deixa eu abaixar aqui, porque como não está passando por ali. Bom, então eu falei aí, né, de como a gente avalia a quantidade e qualidade do músculo. E agora a última, que é a avaliação de funcionalidade de performance, que é aquele que eu falei para vocês, né, que o paciente se reprova nesse teste tem uma sarcopenia grave. Então, a gente tem o teste de velocidade de marcha, né? Então, se o paciente tem menos 0,8 metros por segundo, ele reprova no teste. A gente tem o Short Physical Performance Battery, que daí a gente pega tanto equilíbrio como a velocidade de marcha. Então, o equilíbrio, basicamente, o paciente vai ficar estático, a velocidade de marcha e o teste de levanta e senta para avaliar força muscular, né, de membros inferiores. Então, é uma bateria, né, de exames. E se esse paciente pontua menos que 8 pontos, ele também vai reprovar no teste. E a gente tem o teste de levanta, anda, volta e senta, né? E aí, se o paciente faz esse tempo aí em mais de 20 segundos, ele também reprova no teste, tá bom? Então, ele levanta, anda 3 metros e aí ele volta e senta de novo. E aí, agora